Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Além do Horizonte. Esse lugar que a gente traz informação para você que é proprietário de uma micro, uma pequena empresa e que precisa dessas informações para gerir melhor o seu negócio. Hoje, a nossa convidada é Viviane Perazzo. Seja bem-vinda, Viviane. Obrigada, Marilda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, né? Falando aí para os empresários. Sim, você tem bastante experiência prática com essa brincadeira, né? A Viviane é consultora de resultados do Desafio Empreendedor, especialista em transformar empresas por meio de uma atuação estratégica nas áreas financeira, comercial, de operações, RH e muito mais. Viviane, fala aí, como que começou a sua história? Minha história começou ali a partir de 2009. Aí eu me formei em psicologia. E na época, eu nunca pensei em ter um negócio próprio. Essa é a verdade, né? Assim como a maioria dos empresários, eles não visam ser empresários, né? O empreendedorismo no Brasil, ele é muito mais por necessidade. Sim, Então, quando é eu me verdade. formei ali em 2009, eu queria trabalhar. Eu queria realmente buscar um lugar ao sol. Na época era bem diferente ali em 2009 do que é hoje o mercado de trabalho. Então, naquela época, as pessoas enfim, né? As pessoas realmente tinham um desemprego em alta. Era outra Era realidade. outra realidade, é verdade. E isso, A gente esquece, né, que houve desemprego, porque hoje exatamente. falta mão de obra, né? Exatamente, né? E eu acompanhei todo esse processo aí, achei bem interessante. Quando eu me formei, tinha uma amiga minha que ela já trabalhava com essa parte de consultoria em RH. Ela me convidou para a gente abrir um negócio. Então, abrimos 5 psicólogos, né? Abri uma consultoria em RH. Mas simplesmente abri o negócio porque eu queria trabalhar, não é que eu queria ser empresária, nada disso. Eu Uhum, simplesmente queria um trabalho. Eu nem queria uhum. ganhar dinheiro, essa é a verdade. Nem queria ganhar dinheiro. Tanto é que eu não consegui mesmo na época. Né? Tudo que a gente É, foca e expande. Queria trabalho, tive muito trabalho para fazer. aham. E ali em 2009, então, comecei com essa parte de consultoria em RH, fiz muito processo seletivo, comecei a fazer treinamentos ali na parte de base das empresas, que é para operadores de caixa, atendente. E aí eu fui aumentando esse treinamento, né? Aí eu vi que realmente não adiantava, eu não poderia trazer transformação trabalhando só com a equipe, né? A equipe de base. Aí eu comecei com mentorias para gerente e mentorias para empresário. Até chegar o convite de entrar no Desafio Empreendedor. O Desafio Empreendedor chegou para mim, o desafio era meu concorrente, né? Quem fechava comigo não fechava com o desafio, e quem fechava com o desafio não fechava comigo. Eu também Entendi. busquei uma forma de falar, gente, como é que eu venço esse desafio? Se unindo a ele, literalmente. Realmente me uni ao desafio, me convidaram para entrar no desafio e já eu sou mineira, sou de Minas Gerais ali, da cidade de Uberlândia. Bem no Uhum. Triângulo Mineiro, e quando eu recebi o convite, eu já sabia que era para sair de Minas Gerais e abrir o Paraná. Eu estava recém-separada É e uma empresa ou é uma o franquia? desafio é um grupo. Um grupo? Né? E aí eu vim para o Paraná, estou aqui desde o finalzinho de 2023, né? Eu vim com é, com essa função de abrir campo para o desafio empreendedor, né? Foi para isso que eu fui chamada Uhum. e é isso que eu estou fazendo do finalzinho de 2023 para cá. Que legal. Eu falei para você já, né? Eu acho sensacional isso aí. Eu fico apaixonada, porque como o nosso país é um país de empreendedores, só que como você começou, né? Só para trabalhar pela dificuldade, por querer trabalhar, não depender de patrão, ter uma certa autonomia, que é um engano, né? A gente sabe disso, mas a maioria trabalha sem um profissionalismo, Sim. sem aquele comprometimento. Não é falta de comprometimento, é falta de conhecimento, Falta de visão, né? falta de Não tem visão. clareza, não tem visão, e aí E faz por feeling. E nem uhum, sempre é o melhor caminho. que não é o melhor caminho, na Uhum. maioria das vezes, Tem né? boa intenção, tem boa Isso. vontade, mas não tem Mas resultados. exatamente, o resultado ele demora muito mais para vir, e eu acho, com certeza, com consultoria, com assessoria, é muito mais fácil, né? Porque no teu caso você tem várias experiências. E o podcast nasceu dessa minha dor. Eu fui empreendedora, eu tive empresa durante 15 anos. Eu não sei se eu já te contei essa história. Eu tive empresa durante 15 anos e eu trabalhava com quem era meu sócio, então era meu marido. Era o meu então marido, né?
E a falta de inteligência emocional, a falta de um pegar na mão. Eu tinha um pouco dos números, porque eu fiz muitas coisas com o Sebrae, Uhum. né? Só que eu olhava Sebrae os ajuda bastante aí, Sim. principalmente quem está iniciando um Então, projeto. eu tinha muitos números, mas eu não sabia exatamente olhar para esses números, Uhum. né? Eu não tinha essa clareza toda. Mas ele também não olhava para esses números. Então, eu sentia que tinha coisa para fazer, né? Que tinha que ter alguma mudança. Mas a falta de diálogo, de comunicação, de inteligência emocional, por fim, culminou em separação, em fechar o negócio. Então, quando eu vejo uma empresa igual a tua, que faz esse papel, eu acredito que você deve encontrar e muitas empresas no mesmo desafio que eu vivi, na mesma situação que eu vivi, né? Empresa familiar, Sim. né? Que daí tem todo o problema de estar todos em família, e brigar aqui, brigar ali, encerrar a empresa, ou separação, ou às vezes irmãos, enfim. Conta um pouquinho desse cenário, como que você chega e ajeita essa brincadeira. 90% das empresas, né, do Brasil são empresas familiares. Essa é uma porcentagem bem relevante. Muito alta. Mas o meu público, ele está mudando, ele está se transformando. Eu comecei no desafio faz 3 anos, vai fazer 3 anos esse ano, e as minhas turmas no início do desafio eram turmas de casais. Então, era o marido e a esposa, geralmente, que 80%, 90% da turma ali que eram, né? Hoje em dia, a maioria das minhas turmas são pais e filhos. Então, hoje a gente está vendo Para aí um fazer essa processo de transição, sucessão. E isso que é também um grande desafio para o empresário. Não é à toa que a maioria das empresas no Brasil não passam de 30 anos. O mercado mudou muito. Então, o que o pai fazia, o que o pai via, não é o mesmo que o filho pratica, né? Então, acho que fazer essa comunicação entre essas duas histórias aí deve ser complicado. É bem interessante, porque assim, quando entra uma questão de marido e esposa, o que que acontece muito? Um vai entrando ali meio na função do outro, um vai atravessando o outro, e aí que vem os problemas também que levam para dentro de casa, né? Da empresa leva para dentro de casa. E empresário vive o negócio 24 horas, ele não vive só das 8 às 18, ele vive 24 horas, o final de semana, feriado, enfim, a todo Não momento. tem Se ele não folga. está no negócio, dentro da cabeça dele, Dorme, sonha. o negócio está acontecendo. E aí os problemas realmente acontecem, porque falta comunicação, falta respeito, falta entender de pessoas. Quando a gente inicia o trabalho... O meu maior BO, acho que foi falta de inteligência emocional dos dois, né? Não só minha, quanto dele também, de colocar a empresa como empresa e o casal como casal. É muito difícil isso, na verdade, né? Na verdade é fácil, é porque quando falta essa clareza que vem... Na verdade tudo é muito fácil, né, Marilda? Sim, É o ser humano que complica as coisas. exatamente. É tudo muito fácil. Vai da boa vontade da gente de fazer a mudança que precisa ser Isso, feita. é que assim, é simples, mas tem essa questão do ser humano, né? O ser humano é muito complexo. O ego. Exatamente. Então, Tal tem do muitas coisas ali envolvidas. Mas a primeira coisa que nós fazemos no desafio é fazer um mapeamento de perfil comportamental. Você usa o A DISC? gente usa DISC. E aí, que é excelente. justamente para entender, né, qual que é o perfil de um, qual que é o perfil do outro, ali mesmo como casal, né, como que um realmente enxerga a vida, como que o outro enxerga. Ali a gente já dá muita clareza ali para os sócios, né, para os diretores da empresa para entender. E quando é pai, filhos, mãe, filhos também, é colocar aqui, ela precisa dar autonomia para esses filhos, ou ele precisa dar autonomia para esses filhos, porque às vezes o pai traz o filho para dentro da empresa, quer que o filho tome conta, quer que o filho tenha responsabilidade, mas não dá espaço, né? Então não larga o osso. A gente precisa ali colocar limites, né? Todo relacionamento precisa de limites. E na questão dos pais, eu conheço algumas empresas que têm isso daí, o que os pais precisam lembrar é que eles erraram também no começo. Sim. E não querem que os filhos errem, não vai ter jeito, né? Na verdade, nós aprendemos demais com os erros, né? Então. A gente precisa se permitir errar. Eu, por exemplo, quando calcular olho para trás, esses riscos, mas sabendo que pode acontecer coisas, né? Quando eu olho para trás, eu me permito errar me permitir errar, só que eu me permito errar e errar rápido, porque eu corrijo a rota bem rápido, né? Então assim, eu não fico ali sofrendo com o erro, não, já vou pro próximo. E o empresário precisa ter essa mentalidade, né? Na verdade, empreender é muito mais de mentalidade. Precisa ter uma mentalidade realmente
Que isso daí que é o maior desafio, né? Porque nós somos criados, né? Desde ali da nossa infância, nós somos criados para ser, sei lá, funcionário público, ter um emprego, uma carteira assinada, Uhum. Ter se contentar com estabilidade, achar que aquilo. isso é estabilidade, né? E se contentar com aquilo. Não, isso É. tá bom. Isso já é o suficiente. Porque além disso, você é ganancioso, é muita coisa. Abre mão da Então, riqueza, né? Da pobreza, mas da riqueza também, né? sim. Então, assim, tudo começa pela mentalidade. Tem que implantar isso. Quando você entra dentro de uma empresa, qual que é você falou que a primeira coisa que vocês fazem é o perfil comportamental. Uhum. Aí você faz um diagnóstico. Nós fazemos um trabalho de 7 meses ali dentro da empresa, né? E esses 7 meses é uma metodologia do desafio, ela já existe há mais de 20 anos, é uma metodologia testada, aprovada. O desafio é um grupo, né, de mais de 200 pessoas que trabalham não só no Brasil, como em outros países também, né? Nós Uhum. estamos na Itália, Portugal, Irlanda, Estados Unidos, Angola, Trabalhando com empresas de brasileiros ou não? a maioria é brasileiros, mas, por exemplo, em Angola nós temos consultores angolanos. Né? Então, Uhum. angolanos, Moçambique também, consultores de Moçambique, então não são brasileiros, é o pessoal da Uhum. região mesmo. Mas que atende Depende. empresas de brasileiros? Não, Não, do país de do origem país de mesmo. origem. Que legal, porque daí muda muito, Do muita país de coisa, né? origem. Muda tributação, toda a forma de arrecadação, bastante coisa Sim, mas que é nós diferente, não né? trabalhamos a parte nós não somos contadores, né? Uhum, Essa parte de contador, não. O que que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com o comportamento do empresário. E uhum, aí, quais são os comportamentos? A ONU fez um estudo por 20 anos para entender por que que alguns empresários tinham sucesso e outros não. Outros, às vezes, herdavam e não conseguiam caminhar, e alguns uhum. empresários conseguiam progredir. E eles entenderam que existem 10 comportamentos, e esses comportamentos, eles são semelhantes. Independe de onde você esteja, Brasil, Japão, Estados Unidos, se você adquirir esses 10 comportamentos, você consegue prosperar no seu negócio, né? Então, são esses 10 comportamentos, são as 10 CCEs. O desafio ele nasceu do Sebrae, né? Tem um programa do Sebrae que chama-se Empretec. Hoje o Empretec Uhum. trabalha as 10 CCEs Eu fiz o Empretec tem tempo, em alguns anos. tem tempo. 2009, será? Acho que foi Eu fiz em 2000. 2019 o Empretec, antes da Faz, pandemia ali. faz tempo que eu fiz Empretec. Pois é, Mas muito bom. o desafio é filho do Empretec. O que que acontece no Empretec? Você fica na imersão por 5 dias, você precisa Uhum. fazer uma empresa Montar uma cria. empresa. Você não pode levar a sua empresa e ali, nessa empresa cria, você precisa trabalhar esses 10 comportamentos. O Paulo Eustáquio, que é o CEO e criador da metodologia do Desafio Empreendedor, ele foi consultor do Sebrae por 16 anos. E ele notou a Uhum. importância dos comportamentos, mas percebeu que o empresário, depois que saía ali do Empretec, ele não conseguia colocar em prática no próprio negócio esses comportamentos. E daí nasceu o desafio. Porque às vezes, como foi o meu caso, eu fiz o Empretec, mas o sócio não fez. Então, eu chegar e colocar as coisas lá. E você sai com a mentalidade, mas o resto do mundo permanece igual, né? Uhum, exatamente. E como a mudança de comportamento ela demora um pouco mais, você não consegue mudar em 5 dias. Então, por isso que o desafio funciona em 7 meses, né? Para que esteja mais estável esses comportamentos dentro de você. E quais são esses comportamentos? Busca de oportunidades e iniciativa, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, busca de informação, exigência de qualidade e eficiência. Deixa eu ver quais são os outros. Tem que ter disciplina para isso, né? Tem A que ter disciplina disciplina. talvez esteja dentro Tem que ter desses nomes aí. comprometimento, né? Tem Comprometimento. comprometimento, tem persistência. Imagina, tem Uhum. muita gente que é um começador. E aí ele só começa negócio, não espera o tempo de maturação para ter os resultados. Então precisa ter a persistência. Ele faz muito acabativa, que é pouco, né? Uhum. Tem muita iniciativa e E pouca pouca acabativa. acabativa. Exatamente. Aí você entra na empresa, faz esse mapeamento e aí começa a ação. Eu entro na empresa, então assim, como é que funciona? Nós montamos uma turma, né? A gente chega na cidade, a gente monta uma turma de empresários, é uma por segmento, não tem concorrência, então é um restaurante, uma oficina, Entendi. né? Uma por segmento, não tem concorrência. Aí a gente tem um encontro com a turma, porque nesse encontro com a turma acontece dinâmicas vivenciais. Para quê? Para que a gente consiga ver e a pessoa também ver o comportamento dela e os resultados que ela teve ali.
E depois eu vou para dentro da empresa. E aí, o porquê? Dentro da empresa, o desafio, ele é totalmente personalizado. Eu tenho a padaria do seu José e eu tenho a padaria do seu João. Lá no seu José é tudo sistematizado. Eu consigo fazer acompanhamento por atendente ali de vendas. E eu tenho a Uhum. padaria do seu João que ele está anotando tudo na cadernetinha até hoje. Então, são trabalhos totalmente distintos. E o Entendi. desafio ele é personalizado realmente para o que o negócio precisa. E vocês atuam também, RH, para contratação, ensina a contratar, você ensina o empresário, ele se profissionaliza com você, é isso? Exatamente. Nossa missão é fazer com que o empreendedorismo no Brasil seja mais profissional, né? Essa é a missão do desafio. E é exatamente isso. Na verdade, a diferença do desafio para outras consultorias é que em 7 meses eu não estarei mais na empresa e a pessoa vai conseguir seguir. Aí vai conseguir seguir ali o Uhum. que foi proposto durante esses 7 meses. Outras consultorias, você vai estar ali há 2 anos, 3 anos e o consultor está lá dentro da empresa. Então, é para trazer, inclusive, independência e autoconfiança, que também é mais um dos comportamentos que a gente trabalha. Né? Ele Eu, vai ficar mais independente, mais autoconfiante, vai se sentir empresário, porque tem muito empresário que não se sente empresário. acho que a maioria se sente o funcionário, né? Que fica, E fica às vezes ele preso. está ali fazendo uma função de funcionário mesmo, ele não está no Sim. topo ali da pirâmide, que é onde ele deve ficar. Na verdade, não tem É. ninguém, né? Porque se ele não está. O que a gente observa é que a maioria fica lá, trabalha, trabalha, faz o operacional e não tem tempo para o que é estratégico para o negócio, né? E você leva muito disso, da estratégia, de olhar a empresa dessa forma. Exato, a gente traz o empresário primeiro para buscar o que ele quer, né, a médio e longo prazo para o negócio dele. A gente observa números, então assim, a gente acompanha os números, os resultados dos últimos anos da empresa e a gente caminha para melhorar esses resultados. Né, é um caminhar com números, né, números mensuráveis ali do Uhum. negócio, para que ele comece a olhar para isso também, porque muitas vezes ele está ali só vendendo, atendendo, entregando, pagando boleto e não está acompanhando essa parte da empresa. Hum. E ver também a questão de, como você falou, pagando boleto e tal, e não sabe onde que está o dinheiro, e trabalha, 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 nunca vê dinheiro, não sabe se está no estoque, às vezes até tem caixa, mas tem banco Geralmente precisando receber. quando é varejo, 90% o problema está nas compras. Eu já chego ali, eu já identifico que o problema está nas compras. Compra mais do que deve, Muito mais. compra mais do que, Eu do tenho que vende. consultorias aí que eu faço com algumas empresas, que a empresa compra mais do que fatura. Então, assim, a conta não tem como fechar, impossível. Não fecha mesmo. Não, e não A fecha. lida, E aí a lida é grande. ele vai trazendo dinheiro de outras, né, outras coisas que ele faz e tudo, e não entende. Ah, mas eu faturo, sei lá, faturo 100 mil. Mas é faturamento, né? E do Uhum. faturamento para o lucro, ele tem um grande caminho que o dinheiro percorre dentro do negócio. E o empresário não tem esse entendimento também, né? Isso não é aprendido nas escolas, em Não. faculdade. Hoje até tem nas escolas alguma coisa relacionada a empreendedorismo, mas quando eu estudei, capaz, a gente Mas o que estudava para passar em concurso, para trabalhar em escritório. No meu tempo, a gente estudava para trabalhar em escritório de contabilidade. Era um serviço legalzinho para mulher, né, bonitinho. Então, era isso, trabalhar em contabilidade. Tanto que eu fiz ciências contábeis. e o que tem nas escolas hoje te ensina, sei lá, você vender, o que já é muito Uhum, que já positivo, é bom. né? Já é muito positivo, porque eu, por exemplo, quando eu montei aí minha empresa, eu nem sabia que eu tinha que vender, as pessoas que iam me buscar, Uhum. né? E aí uns indicavam para os outros. Eu, psicóloga, jamais Você sairia vendeu o para quê? vender. Então, assim, e vendas mudou a minha vida. Mas não ensinam, por exemplo, precificar, margem, a diferença de markup, né? O que realmente custa o produto. O empresário hoje ele ainda acha que ganha 100% em algum produto. Então, assim, isso é um absurdo. Não A gente está existe. bem distante mesmo. A gente está. O que eu gosto disso daí tudo é que você faz a clareza que o empresário passa a ter do negócio dele, né? Tudo, acho que você faz um raio-x mesmo É. de tudo que está dentro da empresa. O empresário ele fica com todos os indicadores do negócio, ele passa a ter todos os indicadores do negócio dele. Você passa essas planilhas, ferramentas, Sim. aplicativos, como Ele que? tem ferramentas para que ele consiga, né? Muitas empresas maiores já têm
já tem sistemas, né? Sistemas. Mas o fato de você ter sistemas e lançar entrada e saída não significa que você está entendendo o que Que está você está acontecendo com o seu fazendo de forma negócio. gerencial, né? Isso, e tem gente que até acompanha um DRE. Ah, eu tenho DRE, mas o empresário não sabe olhar DRE, não sabe tomar decisões pela DRE. Então, no desafio, nós trabalhamos com planejamento financeiro. Eu falo que a gente muda o jogo do empresário. O empresário, quando ele abre um negócio, abre uma porta, ele não sabe se ele vai ter dinheiro para pagar funcionário, se vai ter dinheiro para pagar fornecedor. E quando o desafio entra e a gente começa a fazer o planejamento, ele planeja 3, 6 meses à frente de lucro, que ele vai ter de lucro. Então, a gente muda por completo ali a realidade dele. E a mentalidade também, né? Uhum. E muitas empresas também, o CPF e o CNPJ é mais ou menos a mesma coisa, né? Tá Tá tudo, tá junto, tudo tá muito junto, misturado, né? sim. Você consegue Algumas coisas separar isso tudo. acontecem. Algumas coisas acontecem, mas daí todo mundo já sabe que não deve trazer. Eles têm algumas dificuldades em fazer mesmo, né? Mas assim, independente do tamanho da empresa, eles têm falta de clareza de entender os seus indicadores. Isso daí é geral. Entendi. Na parte financeira, o maior erro, você acha que seria isso, de não saber precificar? Muitas empresas têm dificuldade na precificação, mas o maior erro é não saber os seus indicadores, porque quando eu não sei os indicadores, eu não sei quais decisões eu posso tomar e nem qual caminho eu vou seguir para melhorar os meus resultados. Para melhorar os resultados. Pessoas e processos, você encaminha também, por exemplo, faz uma consultoria, você faz no pessoal também, ou fica só com a pessoa, com as pessoas responsáveis pela gestão da O empresa? desafio, ele funciona para os tomadores de decisão, né? Então, assim, eu trabalho diretamente com os tomadores de decisão. Porém, toda a equipe, ela precisa ser englobada no processo de desafio. Por exemplo, nós trabalhamos com metas, a gente, né, trabalha com aumento de faturamento. Isso o empresário não faz sozinho, ele precisa trabalhar com a equipe. Então, nós trabalhamos para melhorar a liderança dele. Então, há alguns processos em que ele vai fazer com a equipe, mas eu preciso que ele faça, porque um dos comportamentos que a gente trabalha é a independência e a autoconfiança. Se eu faço com a equipe, ele não aprende a fazer o processo. Porque depois de 7 meses eu não estou ali mais com ele, então ele precisa continuar os processos. Dentro da empresa, a gente não acredita em, sei lá, em nada milagroso, em pulo do gato. A gente acredita em constância e trabalho. É assim que funciona. Fazer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito. Isso, e com constância. Então, ele vai saber o caminho, só que ele precisa dar constância nisso. Tanto é que 92% das empresas que passam pelo desafio crescem mais após o desafio do que durante os 7 meses de desafio. Justamente porque eles dão essa continuidade. Durante o desafio está sendo feita toda a implantação, né? Sim. Toda a mudança da empresa. E a partir daí que ele começa a evoluir. Mas durante o desafio ele já vê resultados, já vê crescimento. Eu conheci algumas empresas, né, que são os seus clientes. A maioria durante, né? Durante, isso aí é nos primeiros meses. Nos primeiros meses a pessoa já tem essa mudança. Para ver o tanto que as empresas estão doentes, vamos dizer, né? Estão em processo ali que está só patinando mesmo, né? O tanto que deslancha. E o Brasil está precisando disso, né? O Brasil precisa dessa profissionalização. O pessoal é muito legal, muito gente boa, né? Gosta muito do Trabalha muito, trabalha né? O brasileiro muito, trabalha bastante. Trabalha bastante, mas trabalha muito e não tem tempo de olhar para aquilo que efetivamente vai trazer o resultado e a realização, né? Porque ter resultado Não é nem não ter tempo, né? Realmente a pessoa não sabe como. Né? A pessoa não sabe como. E realmente, no desafio, o que a gente faz? A gente encurta. Então, às vezes, ele demoraria ali, sei lá, 5 anos para chegar naquele resultado. Em 6 meses ele chega. E dali ele cresce mais ainda. Então, assim, a gente encurta caminhos. Para de patinar mesmo, né? Sim. Você tem algum caso que foi extraordinário, algum case de sucesso para contar para gente? Casos extraordinários, olha, tem casos de pessoas, inclusive aqui de Rolândia, né? Tem um pessoal ali da Schneider Glass, que foram meus clientes, eles chegaram a ter um pico aí de 1000% de crescimento. Conheço, né, durante o nosso trabalho. A Josi, o marido dela. Isso, o Josué. Tem muitas pessoas também que, assim, é interessante que a gente trabalha muito com número, né? Mas o que eles falam e o que ficam é a mudança pessoal deles. Porque não existe CPF grande e CNPJ pequeno. Então, tem que ser um CPF grande para ter um CNPJ grande. Então, assim, à medida que a pessoa cresce como pessoa, ela vai crescer o negócio dela também.
né? Então, são grandes casos onde as pessoas falam muito da mudança comportamental. Estava almoçando agora, inclusive, bom, adoro Rolândia. Rolândia foi minha primeira cidade aqui no Paraná, que eu cheguei ali em 2023. Então, a maioria dos meus clientes são de Rolândia, Que legal. né? Eu estava ali com o Gabriel, lá da Rádio Cobra. Estava almoçando com ele, inclusive, que ele me chamou para almoçar, que foi meu cliente, e ele teve uma mudança fantástica, extraordinária. Era o pai e os filhos também, ali na Rádio Cobra, né? E agora ele estava me contando, né, depois do desafio, que ele foi fazer outros treinamentos, outros cursos, que está comprando mais uma rádio, Continua né? se aperfeiçoando. E estão comprando mais uma rádio, está crescendo o negócio. Então, assim, isso para mim tudo é espetacular. Para mim, cada cliente tem um realização caso, mesmo, né? tem a sua história, tem a sua trajetória. E o ser humano é muito lindo, né? Eu sou apaixonada no ser Eu humano. também gosto das pessoas. Eu vi naquele jantar que a gente foi lá, para comer de conversa, aquele churrasco maravilhoso, né? Maravilhoso, vamos fazer o próximo em Cambé agora, Que é aquele churrasco em maravilhoso? agosto. E o Diego, que era do banco. De Rolândia. Eu Isso. achei, conversei um pouquinho com ele lá, mudou tudo. Sim, muda completamente Ele a mudou pessoa. tudo, ele mudou o nome da empresa, ele mudou o endereço da empresa, ele mudou tudo da empresa, todo o posicionamento, tudo foi refeito, né? Isso, e assim, isso só pode acontecer porque a pessoa que mudou também. Antes da empresa mudar é a pessoa. Sim, com certeza. Eu acho tão bonito isso. Mas é apaixonante mesmo, Marilda, Eu realmente é. imagino que quando você sai de uma empresa que teve esse resultado, igual o da Schneider, do Diego, Diego ou Diogo? É Diego e Diogo, são dois sócios. São dois sócios? Eu acho que eu conheço o Diogo. É o Diogo que é de Rolândia. Eu acho, deve ser assim, algo de dar um orgulho mesmo. Orgulho não é uma das melhores virtudes, mas nesse caso, sim, né? Deve dar um contentamento muito grande, né? Sim, ali em Cambé também, nosso trabalho ali em Cambé está fantástico. A gente encerrou ali um trabalho e teve uma loja, inclusive, em Cambé, que chama Sorella Baby, né? Quando a gente iniciou o trabalho, eles tinham 2 unidades, são 2 irmãs. 2 irmãs, Sorella. Isso, tinham 2 unidades, muitos funcionários, acho que 6 funcionários, né? A equipe não comprava a ideia delas, enfim. A gente fechou uma das lojas no meio do caminho. Metade da equipe foi embora, né? Esse processo, ele é doloroso, não é um processo bonito. Mas fica quem tá junto, né? Mas no final, elas saíram ali de uma lucratividade de menos 22% para mais 22% ali em 4 meses. Então, assim, de lucro, né? Não só de faturamento. Então, faz muito sentido, mas eu não vou te falar que o processo, ele é fácil. Há um processo, né? Há um processo, há um caminho ali a ser percorrido. Mas eu acho que difícil é viver igual elas estavam, no caso Sim, não, elas delas. não querem mais voltar. Igual elas estavam. Aquilo era difícil, né? A lida para... Porque, como nós já falamos, né? Por falta de conhecimento, fica testando coisas, fica ali... E às vezes está patinando em cima de um erro, patinando em cima de uma coisa, que quando vem uma pessoa que já tem a visão, que já tem a experiência que você tem, e tirar, deve ser um alívio muito grande. Sim, outra coisa, tem muito empresário que às vezes só quer ser validado também, né? Ele já sabe o que caminho seguir, já sabe, mas precisa de alguém validar. Né? Então, assim, quando a gente entra e aí porque a gente já tem outras experiências, sabe o que dá certo, sabe o que não dá certo, valida aquele empresário, ele vai sem medo, né? Então, assim, facilita o processo. Vocês implantam uma cultura dentro da empresa, dentro dessas habilidades que você falou das 10 primeiras. Não somos nós que implantamos a cultura, mas o próprio empresário, ele precisa implantar essa cultura. A cultura, ela sempre vai existir dentro do negócio. O que é a cultura? A cultura é o comportamento que acontece ali dentro do negócio. Então, por exemplo, eu tô com um funcionário ali e eu aceito que ele chegue atrasado. A cultura do meu negócio é que chegue atrasado, porque eu tolero. O que eu aceito e o que eu não aceito. Né? Tem um funcionário que me ajuda muito, mas ela leva as coisas da empresa e não marca e não paga. Isso é cultura da empresa. Então, mas ela vende bem e não sei o quê. Então eu chamo a atenção do empresário para que ele, assim, que a cultura é o que está acontecendo, não é o que está na cabeça dele. É o que de fato acontece. Sim. A cultura, ela sempre vai existir alguma cultura. Pode ser que a cultura que esteja existindo ali não está do seu agrado, mas que existe uma cultura, cultura de fofocas, cultura de falar mal do... É uma cultura que existe. A cultura sempre vai existir. Agora, é possível mudar a cultura? Essa é a primeira pergunta. Sim, é possível.
mas eu preciso ter muita clareza do que eu quero dentro do meu negócio. E à medida que eu falo o que eu quero, eu falo de novo de posicionamento. E esse posicionamento exige que você não agrade todo mundo. Né? E esse posicionamento é que muitas pessoas... Ter as conversas difíceis, Exato. Esse né? posicionamento é que muitas pessoas correm. E por isso que a coisa fica ali, meio no caos. Fica nessa cultura do chegar atrasado, E vai deixando, vai de se relevando, apropriar de ai, algumas não sei o coisas. quê. Aham. Então, assim, é uma cultura. É uma cultura, É uma cultura. né? Boa. Não, mas não deixa de ser. Para um empresário que está sobrecarregado, né? O que você diria para ele? Por onde começar? Ele não vai fazer o desafio empreendedor ainda. Uma empresa menor, porque você atua com empresas com médias, né? A partir A partir de pelo menos 30 mil KI de de faturamento, né? faturamento. Enfim, fica interessante. Pode até não ter funcionário, mas se tiver funcionário fica mais interessante ainda, justamente porque o desafio ele não é teórico, ele é muito prático. Uhum. Então, assim, a empresa já precisa ter ali 1 ano, pelo menos, né, de operação. Tem que ter sofrido um pouquinho. Faz parte do processo. Está iniciando agora, não serve para o desafio. É melhor procurar o Sebrae, é melhor procurar Sim, outras coisas, né? sim. Porque depois que ele está sofrendo um pouquinho, a gente já consegue direcionar alguns caminhos para ele que ele precisa aceitar, né? Porque a gente não muda nada, mas a gente faz alguns ajustes, né, para facilitar o trabalho da pessoa. Agora, se a pessoa está muito... Você falou que ela está muito acumulada, Para quem está né? sobrecarregado, que tem uma Sobrecarregado. empresa um pouco menor, né? Mas está sobrecarregado. Quais assim os primeiros passos, o primeiro lugar que esse empresário tem que olhar dentro Tá. da sua O empresa? empresário, ele é muito desorganizado, geralmente. Então, assim, o que ele tem que fazer primeiro? Fazer um planejamento, fazer uma agenda do dia. Depois, ele precisa analisar essa agenda. O que eu estou fazendo aqui, que às vezes outra pessoa poderia estar fazendo, até que eu já tenho aqui, mas Delegar, né? eu, por algum motivo, ainda continuo fazendo. O que realmente é prioridade? O que vai trazer dinheiro? A gente tem um sistema aí, 80-20, né? Então, assim, tem 20%. 20% das coisas que eu faço produzem 80% de resultados. Então, o que são essas ações que, de fato, são importantes e trazem resultados para o meu negócio? Porque você vai ver que as pessoas, na verdade, elas estão em ativismo. Elas estão ocupadas, de verdade estão ocupadas, mas é um ativismo sem produtividade. Então, muita coisa que ela está Sim. fazendo ali, realmente... é importante a empresa, sei lá, tá limpa, sim, é importante, mas é o empresário que tem que ir lá e limpar, né? Então, assim, não tem outra pessoa que vai fazer, mas porque só eu sei fazer. Tá, mas e aí? Se você está limpando aqui, está fazendo alguma coisa que você poderia, né, outra pessoa poderia fazer, tem um monte de outras coisas que você está deixando de fazer. Quando eu participei de uma formação com o Sebrae, que era do turismo. Então, eles implantaram, né? A gente implantou processos, manual de processos para os funcionários, estratégia, tudo. Foi feito toda a papelada, tudo bonitinho. Pop, né? Mas o uso diário de todos esses papéis, né, de todos esses manuais, é que foi difícil. Mas teve uma coisa que foi bem interessante. Lá dos funcionários, eu fiz as funções de cada um, que cada um podia, que cada um podia. Eu consegui dispensar uma pessoa por justa causa, por conta desse papel. Por conta disso, que eles tinham assinado e tal. Então, isso foi uma coisa que, se eu não tivesse isso, ele não saberia que não podia fazer aquilo. Ele poderia dizer que não sabia. Mas ele tinha assinado que ele sabia. Então, acho que essa implantação desses... Você coloca isso também dentro da empresa. Esses processos manuais. Sim, regimento interno, né? Porque tem alguns casos que a gente precisa implantar regimento interno. Eu não monto descrição de cargos porque acaba ficando... muito complexo para o empresário, mas pelo menos um quadro de funções para facilitar tanto para ele quanto para a equipe, para ter entendimento, para ter clareza. Porque, exatamente, porque deve ficar claro para cada um o que tem que fazer. A maioria das vezes falta clareza, né? Falta comunicação e falta clareza. Aí o empresário pensa de um jeito, tá tudo na cabeça dele, a equipe vai para o outro lado. E processos ajudam, né, a alinhar tudo isso. Em restaurante, que eu acho bastante importante ter isso daí também, porque o desperdício, né? Restaurante tem muito desperdício, quer dizer, não deveria ter, mas muitos têm, né? Então, fazer
O consumo dos funcionários é uma coisa, Sim. o que vai, O que pode, o que não o que pode, pode, né? o que não pode. Então, eu sofri estou dando esse exemplo porque eu sofria muito disso daí, né? Desse consumo que não necessariamente era permitido, né? Então, tinha horário de janta, mas algumas coisas não era Para acontecer, né? para consumo livre Uhum. da maioria da maioria não, de ninguém das pessoas, né? Então, colocar isso daí era um desafio. E aí, depois dessa implementação disso, eu consegui, né? Depois todo o processo, né? Faz as É um cartinhas, faz processo. os negocinhos lá, Uhum. conversa, assina, dá treinamento, fizemos o de manipulação de alimentos, então todo mundo sabia todos os equipamentos que tinha que usar, sabia todos os uniformes, tudo que tinha que usar, né? Então, ajuda muito isso daí. E aí, na parte financeira que deu uma... Cada um usava um cartão. Geralmente, restaurante sofre muito com essa questão financeira, né? Geralmente, restaurante é aquela boa cozinheira, daí começa a vender marmitas, e aí o negócio vai crescendo, vai, né, vai perdendo o controle. E a questão financeira em restaurante, realmente, o pessoal do restaurante, por exemplo, não entende o que é um CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida. E é Uhum, onde ali a gente ganha dinheiro ou perde dinheiro. E aí entra a questão das perdas também, né? sim, que isso daí tudo tem que ser contabilizado, né? Sim. Eu conversei recentemente com uma consultora sobre a NR1. Então, a partir do ano que vem, ainda tem mais esse desafio para os empresários, né? Que eles têm que estar alinhados com a NR1, aí toda a documentação que é necessária, toda essa papelada. Você entra com essa parte também no RH ou ainda não? Não, não, não. Ah, Na parte de gestão de pessoas, o que a gente ensina a eles é realmente a liderar as pessoas. Fazer com entendi. que a equipe Aham, torne-se mais engajada para a busca de resultado, ensinar ele a contratar as pessoas certas, treinar a equipe dele, né? Essa uhum. parte mais burocrática, não, né? Aí é que a gente Aí é que ensina. entra o contador mesmo, né? Isso, aí entra a parte contábil, e aí o que nós ensinamos? Um comportamento que os empresários às vezes negligenciam, em grande parte, que chama-se busca de informações. Né? Quando que a gente busca Uhum. informações? O tempo todo. Não deixa para a última hora, né? Não Exatamente. E pode deixar para aí, a última hora. isso, e às vezes o empresário, principalmente com a parte tributária, o empresário brasileiro não entende de tributação, né? Hoje a gente vive aí uma epidemia de simples, mas o simples, na grande maioria, é péssimo para o empresário, né? Então, todo mundo está querendo aí sonegar, 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 sonegar. Ai, arruma tantas empresas de simples e fica gastando energia com isso. É um erro. Né? Realmente, se você Uhum. consegue contrata um bom Sim, contador, né, que vai tem te trazer um. um bom regime tributário para que Isso. você consiga trabalhar, mas também não precisa pagar, né, em cima do faturamento, porque o simples você paga em cima do faturamento. Faturamento, independente do quanto lucrou, né? Exatamente. Tem empresa que está É. fechando no vermelho sempre, tá ali no simples. Então não faz sentido. Então o Uhum. brasileiro ele é muito ruim realmente de entender sobre tributação, mas o empresário ele precisa buscar informações sobre isso. Então nisso sim eu trabalho com ele, para ele buscar Entendi. informações. Tenho também profissionais da área que eu indico, falo, ó, conversa com esse, conversa com esse, com esse. Você precisa se atentar a isso, porque o Uhum. empresário às vezes ele está ali realmente com 3 CNPJ e sonegando imposto. Eu conversei com o Helder da Canaã, que ele é contador, nós falamos sobre a reforma tributária. Que Quem está não, quem não se alinhar com até o ano que vem, até esse realmente. ano ainda tem que ajustar algumas coisas, porque senão em janeiro, para quem ficar com bastante estoque, por exemplo, em 31 de dezembro, a partir de janeiro, paga o imposto sem ter condições de se creditar. Então, tem algumas ações para serem feitas esse ano, que se o pessoal não fizer, o ano que vem o bicho vai pegar. E assim, e os empresários estão tranquilos. Tranquilos. Não, Não, e eles não não dá. estão sabendo nada sobre. E assim, a gente vive, como a gente tem uma carga tributária tão alta e já se acostumou, isso virou cultura, né? Sonegar Uhum, imposto. É da nossa sim, cultura. porque paga muito, então eu vou pagar o mínimo que eu posso, não vou sonegar. Exato. Só que Uhum, existem outros caminhos. Existem outros caminhos, né? Só que as sim. pessoas não sabem. Por quê? Porque elas não buscam informação.
porque negligenciam buscar Uhum. informação. Porque vai, né, só no ímpeto de fazer, de trabalhar e tal, sem pensar nessa parte. Mas a partir do ano que vem não vai dar. As empresas O que cerco não está se se fechando, né? as empresas que não se profissionalizarem, que não tiverem esse gerenciamento que você leva, né, para as empresas, que não tiver a conversa difícil lá com o contador, ver o regime tributário que é melhor essa empresa estar, vai haver assim um limpa de quem está e quem não está no negócio. Eu ainda vou aguardar, porque muita coisa muda no Brasil, viu? Então, Muita coisa muda no segundo Brasil. ele, a lei já passou por todos os lugares e não dá mais para voltar atrás. O que pode acontecer é se acontecer é subir a alíquota e não baixar. E aí vai ser assim, realmente, eu acredito que um grande caos na economia, viu? Porque Pois é. várias empresas já estão saindo do Brasil. Eu estou ali em Cascavel, muito Uhum. próxima do Paraguai, e o número de empresas que estão no Paraguai do Brasil é gigante. Então, quem tem dinheiro mesmo vai levar para outro lugar. É gigante. Então, assim, indústrias, e nem precisa ter muito, não. Empresas menores já estão no Paraguai. Né? Então, assim, porque no Paraguai você paga 1%. Não Meu pensa. Deus. É uma diferencinha razoável. É muita diferença. É. É muita diferença para a carga tributária que a gente tem aqui. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer. Mas lá no Paraguai não falta pessoal, assim como aqui? Não? Inclusive, tá cheio de brasileiro morando lá, atendendo lá, lotado. E serviços que vai ter que hoje a tributação é um pouco menor, a área de serviços que vai ter bastante, vai subir bastante a carga tributária. Então, prestador de serviço. Porque tá no Simples, né? É. Prestador de serviço tem que sair do Simples, não tem? Tem que ir para outro. Lucro presumido. Que daí é onde diminui um pouco. Eu não sei, a conversa que eu tive com o Helder é assim, vai facilitar o trabalho do contador. Mas o Simples, por que se chama Simples? Porque fica simples para o contador, nunca foi simples para o empresário. Então, a reforma vai facilitar um pouco, porque muita coisa vai ser interligada, né? Vai para o controle. Já tá tudo, já com o Pix e tudo, todo mundo sabe o que a gente faz, deixa de fazer. Exatamente. Então, a gente não tem como fugir disso daí. Então, eu acho que a fuga disso é um bom gerenciamento. Claro. Né? Gerenciar bem a empresa, saber o que entra, o que sai, o que é dinheiro no bolso, de fato. Mas brasileiro não tem essa cultura. Então, brasileiro tem a cultura do jeitinho, né? De sonegar. Exatamente. Mas não vai estar dando, né? A partir do ano que vem. A partir do ano que vem não vai dar mais. Tem alguma coisa assim que você gostaria de dizer para os empresários, do recado, do desafio empreendedor, para as empresas, assim, para a gente encerrar? O que não pode e o que tem que ser feito? Além daquilo que a gente já falou, que eu acho super legal, que eu acho sensacional o seu trabalho, que eu desejo todas as bênçãos da sua vida de saúde para que você continue multiplicando isso que você faz, que eu tenho certeza que tem muita, mas muita empresa que precisa desse trabalho, que precisa dessa mão. Quando eu tive a pizzaria, que acabou fechando, eu penso que se eu tivesse tido essa mão, né, porque chega um momento que a gente não tem mais clareza mesmo, desaparece. E tá muito tanta, ali no problema, né? É tanta coisinha acontece aqui, e, enfim, vira um furdunço tão grande que não tem mais clareza mesmo, que a gente não sabe. Então, que precisa vir alguém de fora com um olhar que não está emocionado, né, que não está envolvido com todas as emoções, com tudo que aconteceu ali, para conseguir fazer isso sair e virar uma empresa de fato. Bom, obrigada, né, primeiramente pelo carinho. Sim, realmente o Brasil, mas não é só no Brasil, no mundo inteiro, né, o empreendedor, ele mata uns 10 leões por dia. Sozinho ali, é um trabalho árduo e solitário. E quando a gente pode encontrar auxílio, ele realmente é muito bom para o empresário, né, sempre agrega. O que o empresário não pode deixar de fazer? Bom, duas coisas que mudou minha vida. A primeira coisa que mudou minha vida foi vender.
buscar o cliente, não ficar esperando o cliente bater na minha porta. E hoje, com tudo Ainda a gente, online, tá mais fácil sim, ainda, né? mas a gente ainda tem muitas empresas que Uhum. esperam bater a sua porta. Ah, não, esperam um indicar o outro, ainda não fazem uma prospecção ativa. Então, assim, No entenda online, você fala. não só no online. Né? Você Uhum, pode prospectar de diversas maneiras, né? Então, uhum. assim, tudo depende do seu público. Por exemplo, a Joyce mesmo, ela fez uma ação, né? Que ela é cabeleireira, ela fez uma ação que ela colocou vários balões espalhados pela cidade com voucher, né? Falando do salão Uhum. dela para as pessoas irem. Então, ela trouxe muitos novos Eu clientes aí no ganhei salão dela. eu ganhei no jantar Isso, e então fui assim, lá. são ações, né? E aí o que que acontece? O empresário espera muito acontecer e reclama, né? O empresário, então assim, o que que você deve parar de fazer? Parar de reclamar, esse é o primeiro ponto. Primeira, pô. E o segundo é buscar realmente entender o que que você ainda não está fazendo, o que que você pode fazer. Então, assim, vendas, a primeira coisa que mudou minha vida foi aprender a vender. Né? Entender que eu era, inclusive, Uhum. boa, eu tenho um perfil bom para vender. Segunda coisa que mudou minha vida, e aí o desafio ajudou muito, é olhar os seus números, né? E não negligenciar os seus números. Então, Eles não mentem, né? nunca mentem. Não negligencie os seus números, tome decisões embasadas realmente ali nos seus números. E acompanhe os seus índices, principalmente índice de crescimento, né? Para você saber. Tudo acontece primeiro na mente. Então, você Uhum. precisa crescer na sua mente primeiro, para depois isso aconteça no mundo físico. Então, essas duas coisas Gosto mudaram a dessa minha lei. vida. Gosto dessa lei do mental. Essas duas coisas mudou minha vida aí no empreendedorismo, né? Acho que empreender sem essas duas coisas não existe, né? Que é realmente, porque eu já sempre fui muito boa com pessoas, sempre trabalhei com pessoas, mas quando eu aprendi a vender e depois aprendi a olhar os meus números, os meus resultados, os meus indicadores, realmente mudou, né? O meu negócio mudou. Então, se o empresário fizer essas duas coisas, ele já vai ter resultado. Já vai sair da lida, né? Sim. Já consegue dormir um pouquinho melhor à noite. Não sei se ele dorme, ele vai ficar agitado. Mas ele que agita. Sim, olhar os números. Mas eu acho a maior riqueza de uma pessoa, de um empresário, é isso que você falou, é ter essa mente. Não só no braçal, que ele é muito operacional, né? A maioria dos empresários, Sim. principalmente empresas pequenas, mas ter essa cabeça, ter essa visão e sair da lida mesmo. Não digo de não trabalhar, mas sair da lida, de ficar só lidando, tentando naquela dureza e passar a ter resultado. Exatamente, porque o trabalho já é muito, né? Já é árduo. E a gente precisa, Sim, então, ter resultado. Isso com daí certeza. é o que a gente precisa de verdade. Viviane, muito obrigada pela conversa, muito obrigada por ter aceito vir aqui. Eu desejo, como eu já disse e repito, que muitas empresas cheguem à sua mão para que saiam disso, porque eu tenho certeza, se eu tivesse tido essa mão, talvez eu não tivesse tido os resultados que eu tive. Mas, sim, é tudo como foi, né? Eu sou dessa, sim, é tudo como foi. Aprendi muita coisa lá, e talvez se eu tivesse lá, não estaria aqui. Sim. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu desejo que os empresários que estejam nessa lida aí, gente, a empresa da Viviane pode te tirar da lida. Então, dê os seus contatos aqui para essa câmera, fala para os empresários que vão estar nos assistindo. Bom, nós estamos com uma turma aberta ali em Cambé, né? Então, nós estamos ali no dia 22 de setembro, nós vamos começar uma nova turma, onde a gente vai ter empresários de Rolândia, Cambé, Londrina. Ah, tá. Não são só de Cambé. Não, né? É Uhum. aqui da região, né? E aí, para a gente estar começando esse trabalho, nessa jornada de 7 meses, para mudar de verdade os resultados do seu negócio. Então, se você tiver interesse, pode me procurar no Instagram, Viviane Pierazzo, acho que fica mais fácil, né? Procura ali tem vários depoimentos também, né? Fala um pouco do nosso trabalho, como funciona, e a gente vai bater um papo aí para ver se faz sentido para você e para a gente também, que você faça parte aí dessa próxima turma de Cambé. Muito obrigada. Nós vamos deixar os seus contatos na descrição do vídeo, tá? Então, pessoal, muito obrigada para quem ficou aqui até agora. Divulguem esse vídeo, falem para os empresários, para as pessoas que vocês conhecem, para você. Assista esse episódio mais que uma vez, porque tem muita informação legal. E nós vamos deixar aqui os contatos da Viviane e da ID Agência, que nós estamos gravando aqui no estúdio da ID Agência, que é uma empresa de marketing que todo empresário precisa também voltar a pensar nisso, né? Que tem que, como a Viviane disse, tem que procurar, né? E às vezes fazer um bom marketing
faz diferença, né? Com certeza, faz muita diferença. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Compartilhem, se inscrevam no canal, manda lá para aquela pessoa que você sabe que está ali na lida com a empresa, que a Viviane vai lá dar uma mão. Obrigada.